Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa ATPC. A ATPC hoje é conduzida por mim, supervisora Luciane, e pela supervisora Neiliane. Bom dia, pessoal. Desculpa, Lu. Bom dia, Martim. pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo, para mais um bate-papo, né, para mais uma ATPC formativa. Espero que seja uma manhã proveitosa para todos vocês. Então, vamos lá. Vamos. Foi feita com muito carinho. Quero aproveitar, né, Neili, e agradecer a equipe do Núcleo Pedagógico, nossa dirigente, que apoiou, que contribuiu. Então, é um trabalho de muita gente. Bem, vamos lá. Tony, pode, por gentileza, colocar o slide. A gente pensou nessa TPC sobre avaliação, pensar a avaliação uma ferramenta de aprendizagem, um modo diferente de olharmos a avaliação. Para isso, a gente pensou que tem que contextualizar, pensar como foi, né, a produção de teoria e na prática da avaliação no nosso país. Então, a gente vai iniciar com 3 blocos, vamos fazer 3 blocos. Vamos contextualizar rapidamente, né? Vocês vão perceber até um pulo na história, pensando na avaliação, no contexto político e social de cada época, e principalmente, depois vamos ter um outro bloco com a supervisora Neiliane falando exclusivamente da avaliação, e depois a gente volta e fala do conselho de classe. Pois bem, o tema hoje é o olhar avaliativo, seu contexto educacional e ferramenta de aprendizagem. Pode passar, por favor, Tony? História da educação no Brasil, pode ir para o próximo slide. Bom, a gente vai dar um salto aí na história, né? A gente não vai falar do Brasil colônia, nem do Brasil monárquico, porque são pouquíssimos registros sobre avaliação, e só pensar que nos estudos que nós fizemos, que nós levantamos, é encontrado somente a catequização dos índios, né, como vocês sabem, e no Brasil monárquico, com a mudança da escola com o Marquês de Pombal, a avaliação era feita por prêmio e castigo, simplesmente, né? Era lançado um desafio, tanto para os índios, quanto no Brasil da monarquia, e a recompensa ou era um prêmio ou era um castigo. Então, a gente pula para a educação no Brasil República, a partir dos anos 30, quando o Brasil está numa expansão, num desenvolvimento muito forte da indústria, a mão de obra já não é mais escrava, então se faz necessário repensar as políticas educacionais. Mesmo apesar desse repensar as políticas educacionais, ela ainda continua, nessa época, com um viés muito excludente. O aluno aprendia a ler e escrever, basicamente, nessa época, por um bom período, o aluno aprendia a ler e escrever, imediatamente os pais tiravam da escola. Então, o nível de evasão era muito alto, chegando a praticamente entre torno de 50% a 60%. E a repetência também, porque existiam 2 focos importantes: a aprendizagem, né? Não, o aluno nunca foi visto como um todo, e era só o aprender a ler e escrever, e o pai retirava da escola. E outra situação é que, apesar da expansão urbana, das cidades estarem em crescimento, a maioria das pessoas ainda moravam na zona rural, nas áreas rurais. E era muito longe para vir, né, para ir se locomover para as escolas. Então, acabava que a evasão era altíssima, né? Havia um viés muito excludente na época.
Ainda na República, o Brasil foi marcado pelo federalismo. É nesse momento, na década de 30, que o Brasil se federaliza e tem um presidente e os governos estaduais. E aí a educação começa a tomar alguns rumos, né, por conta dos estados. Tem uma parte muito importante que eu destaco, que os estados ricos tomavam conta da educação, e os estados pobres era o município que cuidava, né? Então, até hoje a gente consegue pensar nessa situação de estados mais ricos e estados mais pobres que perpassou, né? E até hoje a gente consegue entender isso. Bem, nessa época ainda foi marcado por muita greve operária, pela reestruturação da força de trabalho não escrava, e teve a Semana da Arte Moderna, que ecoou na educação. Muitos desses teóricos, dessas pessoas também surgiram na arte moderna, e eles começam a falar de educação. A escola nova, ela surgiu mais ou menos, os pensadores, ela surgiu lá em 1882, na Europa, na América do Norte, e começa a ser discutido aqui no Brasil. Mas só em 1930 que ela começa a tomar corpo, inclusive com essa questão da Semana da Arte Moderna, que junta, né, esses estudiosos, esses escritores, para falarem sobre isso. Pode passar para mim, Tony, por gentileza? Em 1932, isso toma corpo, eles pegam essa questão da escola nova, também conhecida como escola progressista, e eles começam a discutir a educação para todos, e uma educação laica, porque até então, desde a colônia, o Brasil foi muito marcado pela Igreja Católica. A Igreja Católica sempre tentou não, sempre interferiu na escola, desde os jesuítas, no Brasil, no Império, a igreja Católica foi muito marcante dentro da escola. E eles discutem uma escola progressista, uma escola que dê autonomia para o aluno pensar, né, mas ainda assim dentro de alguns valores morais. É muito forte os valores morais, inclusive no Manifesto dos Pioneiros. Pode passar por gentileza, Tony? Aí a gente destaca Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele cria um sistema educacional de cidadão trabalhador. O que ele faz? Ele implementa o MEC, né? Ele, pela primeira vez, o Brasil tem o Ministério da Educação, e com esse sistema educacional cidadão trabalhador, ele fornece dinheiro para o MEC para implementar políticas públicas e diminuir, vamos dizer assim, a evasão escolar. Mas isso não acontece, porque ele tem um ministro da Educação muito católico, e ele não avança com as questões de uma escola progressista. Pode passar, Tony, por gentileza? Agora nós vamos dar um pulo rápido em 1945. Em 1945, surge na França, tá, o primeiro conselho de classe e série. A França percebeu, os educadores franceses perceberam que precisavam distinguir, né, separar os alunos que iam para a universidade dos alunos que iam para a mão de obra. Então, o conselho de classe é pensado para discutir, decidir, na verdade, a vida do aluno, e não discutir o processo de aprendizagem do aluno. Então,
é legal a gente fazer essa comparação, como a história é determinante em muitas ações nossas, né, que percorre a história da educação. Então, na França, um grupo de educadores faz um conselho de classe série experimental para discutir essa questão da mão de obra e do ingresso à universidade. E isso começa a dar certo na França. Eles percebem que o conselho de classe série poderia contribuir para essa avaliação, né? Para orientar os alunos do clássico ou do técnico, considerando a importância pedagógica e a necessidade do trabalho. Então, era uma questão pedagógica, quem vai para a universidade e quem vai para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho disciplinar, tá? Então, o primeiro conselho surge na França. Pode passar, por gentileza? Pode passar, Tony, obrigada. Aí, passando pela era Vargas, né, e pelo populismo, ainda há muitas escolas separadas por gêneros, por meninas e meninos separados, principalmente nos nossos anos finais de hoje, que na verdade, na época, era o ginásio, né, o primário e o ginásio, e o poder centrado totalmente no professor. Só em 1959, voltando um pouquinho antes, me desculpem, em 1959, um grupo de educadores cariocas vão até a França, nesse centro de estudos, onde houve o primeiro conselho de classe. E lá eles estudam, né? Eles são pagos para verificarem que modelo é esse do conselho de classe. E em 1959 eles trazem um conselho experimental para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles também continuam com a mesma linha, né, da França, que era implementar, né, a distinção da força de trabalho e os que iriam para a universidade, na mesma linha da França. Em 1960, Luciane, tinha alguma coisa, alguma legislação, qualquer subsídio que amparasse o conselho de classe? Não, nenhum. Só no Rio de Janeiro que eles vêm e trazem as ideias, a linha de pensamento do conselho de classe série da França. Em 1961, é criada a primeira lei de diretrizes e bases do país, a 4.024. Apesar dela ter sido elaborada, ela não atingia os anseios verdadeiros de uma educação, porque ainda continuava centrada muito, né, na igreja, nos ideais religiosos de moral e cívica, e ela também não fala sobre conselho de classe e série, e muito menos sobre avaliação. Ela vem e traz para nós, né, o primário e o ginásio, a educação básica do primário, especificamente, e traz uma questão muito forte, que é do mercado de trabalho, né, e do Mobral, de formar pessoas, né, no Mobral, no Movimento Brasileiro de Educação, para força de trabalho ainda, tá? Então, essa foi a primeira LDB que nós temos, e ela não falava sobre conselho de classe série, sobre uma avaliação diferenciada. Pode passar, Tony, por gentileza? E aí a gente entra no regime militar, na ditadura, que as aulas, muitos professores, como vocês sabem, foram perseguidos, né? O regime militar se apoiou basicamente nos ideais tecnicistas, né? Nos cursos técnicos, para propiciar mão de obra. E ele fez do ensino uma ferramenta de controle do Estado, né? Ele controlava conteúdo, controlava avaliação, controlava professor.
os documentos dizem que bem poucos professores conseguiram manobrar a situação e propiciar aulas voltadas para o pensamento do aluno. No regime militar, ampliou a escolarização dos adultos, mas gerou muitos analfabetos funcionais. Mesmo porque o Mobral estava sendo implementado, acontece a ditadura, né? Estão alfabetizando em massa, mas de qualquer forma. Então, os estudos, os indicadores apontam que havia muitas pessoas analfabetos funcionais. A proposta de educação democrática foi banida, foi totalmente abandonada. Tudo que no manifesto eles vinham tentando uma educação libertadora, mais democrática, com autonomia, mas ainda assim, vou reiterar, eles falavam em valores morais, né? Mesmo na década de 30, mas quando entra o regime militar, isso daí é totalmente abandonado. A escola nova deixa de ser uma política pública e existe somente a preocupação com a industrialização de formar cidadãos para executar tarefas. Nesse período, tem uma mobilização para sair o Mobral e entrar as ideias de Paulo Freire, de uma educação mais libertadora, porém, logo é eliminada essa situação, Paulo Freire é exilado no Chile, então essa ideia realmente é abortada de vez. O patriotismo era muito firme nas escolas do regime, nas escolas não, no regime militar. A educação moral e cívica foi implementada com duas palavras de ordem, que era família e religião, né? E a educação moral e cívica tinha que mostrar família e religião como o centro de aprendizagem do regime militar. O primeiro grau, nesse momento, é municipalizado em várias regiões do país, e a avaliação é totalmente somativa. Eu aprendo, levo uma nota, essa nota é calculada até o final do ano, quando é decidido se eu tenho um conceito ou uma nota para ser aprovado. Tá bem? Pode passar, Tony, por gentileza? Nós colocamos de novo em 1964 o golpe, a repetência e evasão escolar. É bacana a gente repensar isso. Há pessoas que dizem, talvez por desconhecimento, que a escola no golpe militar era melhor, né? Tem que olhar tem que ter vários olhares para fazer uma análise dessa, mas os dados que a gente encontra em vários livros, da Maria Lúcia Aranha, que está na bibliografia, Dermeval Saviani, os índices de evasão escolar eram altíssimos na ditadura. A educação não era universalizada, né? E era para poucos. E a repetência era muito alta e levava à evasão escolar. Tá bem? Pode voltar, pode passar, por gentileza, Tony? Trouxe o Mobral para vocês aqui numa imagem, né? Muitos adultos estudando no Mobral, visando a pessoa como ferramenta de trabalho, de ter um certificado para poder ir para o mercado de trabalho nessa expansão a todo vapor da indústria. E é quando as ideias de Paulo Freire realmente desaparecem. Pode passar, por gentileza? Aí vem, em 1971, então vocês podem ver que nós tivemos a 4.024 em 1961, que não havia conselho de classe, né? Avaliação somativa, os segmentos dividido por primário e ginásio. Aí entra a 569271, que vem
e coloca o conselho de classe e série na legislação. Só em 1971, então, ele toma forma, sob a égide de uma legislação que propõe o conselho de classe e série, centrados no professor, no diretor de escola. Na época se falava também em secretário de escola, que deveria estar no conselho de classe, e lá era discutido quem eram os alunos preparados para passar de ano e os que deveriam ser retidos. Mas ainda assim, ela não aborda as mudanças na sociedade, porque está sob uma ditadura. Então, é uma legislação que não acompanha a evolução, ela é muito engessada, ela é muito travada. Muitos de nós, eu, né, no meu caso, eu sei que a professora Neiliane também, nós fomos educados, nos formamos sob a Lei 5692, e a gente teve até disciplinas sob essa legislação. Então, a gente consegue compreender um pouco das coisas porque a gente viveu a lei, a gente não conhecia que existia a legislação porque eu, no meu caso, era estudante. Mas hoje, quando a gente repensa a vida acadêmica da gente, a gente entende algumas coisas, tá bem? Mas a 5692, ela trouxe, ela legaliza a situação do conselho de classe e série, que lá em 1959 veio o primeiro momento no Rio de Janeiro, como a gente já falou. Pode passar, Tony, por gentileza? E aí a gente dá um outro pulo e a gente chega nas diretas já. Um movimento grande pela redemocratização. A UNE ganha destaque, a UNE teve um papel muito importante, a União Nacional dos Estudantes teve um papel muito importante nas diretas já, e muitos educadores também tiveram um papel de suma importância na mobilização, nas diretas já. E nesse momento também começa a discutir, né, a educação. Em 1985, a partir de 1985, começa essa discussão de uma educação para todos. Volta o que havia sido interrompido nos anos 30, nos anos 50, né, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de uma escola libertadora, mas passam-se alguns anos, a gente vive uma ditadura, e aí isso toma mais corpo, abrangendo mais questões, né, de autonomia, de princípios de avaliação, de educação para todos, de educação laica, gratuita, dever do Estado. É nesse momento que toma muita forma o pensamento da educação, que inclusive nós vivemos hoje. Então, o que a gente vive hoje, né, a gente tem que lembrar que teve luta de muito educador e de muito estudante. Pode passar, por gentileza, Tony? Próximo. E aí, um marco, né, nosso, que a gente vivencia nos tempos atuais, o tempo todo a gente tem ouvido falar da Constituição Federal. Em 1988, o objetivo muito grande nesse período de redemocratização foi um foco na Constituição Federal, numa legislação que entendesse todos os brasileiros e que o princípio, né, do direito à saúde, educação, moradia para todos. A gente, com a questão da ditadura, com as diretas já, com essa movimentação de estudantes, de professores, a educação toma mais corpo. E aí é discutido muito, né, a educação como política pública fundamental no país. Então, nós temos artigos muito importantes dentro da Constituição Federal, que a partir deles a gente vivencia hoje muitas questões. A LDB, né, o Plano Nacional de Educação, a BNCC hoje. É claro que a Constituição trouxe os parâmetros curriculares, né, a partir de 1996, nós passamos aí por alguns currículos, mas hoje, né, a gente vem com a LDB, é a Constituição Federal,
a LDB, o Plano Nacional de Educação, de 2014, a BNCC e hoje o Currículo Paulista. Eles só existem por conta dos artigos 205, 206, 211 da Constituição Federal. Pode avançar, Tony, por gentileza? E aí, vale destacar que em 1990, com o sistema democrático mais consolidado, mais robusto, a educação começa a tomar novas formas, né? A Constituição dá embasamento para tomar novas formas, e aí vem Paulo Freire, na capital, no município de São Paulo, como secretário de Educação, e ele traz uma nova gestão, com o sistema de 3 ciclos no ensino fundamental nas escolas da capital paulista. O que... Ai, desculpa, gente, perdão, ao vivo acontecem essas coisas. Deixa eu colocar aqui, perdão, a bateria do notebook eu não percebi, desculpa. Paulo Freire vem com uma nova gestão, como eu havia falado, introduz os ciclos num momento democrático e de pensar a educação num contexto de que o aluno aprenda em ciclo, que leve mais tempo para a sua aprendizagem e para a sua avaliação. É nesse momento também que vem, um pouquinho antes, né, no governo Montoro, vem Emília Ferreiro, vale destacar isso, com a psicogênese da escrita, hoje as hipóteses de escrita nos anos iniciais, e vem trazer essa questão de saber o que o aluno sabe para ter uma intervenção. Então, Paulo Freire foi de muita importância na educação da cidade de São Paulo, e isso repercutiu para as muitas regiões do país, o Paraná, Minas Gerais, e então foi um marco na educação de São Paulo especificamente. Pode passar, Tony, por gentileza? E aí, Constituição, a gente falou do Paulo Freire, dessa luta, né, dos educadores, a mudança de paradigma vinda com Paulo Freire e depois no governo Franco Montoro, que adotou os ciclos também, mas aí a gente tem com muita luta, a construção da LDB, que vem e traz diretrizes que a gente vive hoje, né? A LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, porque Darcy Ribeiro foi um dos repercussores, né, de uma legislação, de uma educação que acompanhasse essa evolução, acompanhasse as mudanças no país, num país democrático que nós estávamos vivendo, e a gente sabe que não foi exatamente a LDB não é exatamente o que os educadores pensaram, mas o Darcy Ribeiro foi o relator da legislação e nós vivemos fundamentados na LDB. Pode passar? A LDB, como a gente está conversando com vocês, essa questão de contextualizar a avaliação, contextualizar nesse sentido, conselho de classe com um olhar de aprendizagem, a LDB vem e muda completamente a 5692 de 1971, e ela vem e traz para a gente a prevalência dos aspectos qualitativos, né, do desempenho do aluno, da aprendizagem do aluno, sobre os quantitativos. E, sobretudo, ao longo da vida escolar do aluno, e não só no final do ano, como a gente veio sempre fazendo, porque a história nos mostrou isso, nos colocou isso. A LDB vem e diz, olha, a gente tem que olhar a qualidade da aprendizagem, do caminho percorrido pelo aluno, né? E essa avaliação também, ela deixa, né, em outros artigos, esse daí é o 204, ela traz para a gente que a escola pode ser em ciclos, né?
e esses ciclos, com ciclos avaliativos do processo de aprendizagem, que é o que hoje nós vivemos no estado de São Paulo, com os ciclos da alfabetização, né, caminhando até o ensino médio. Então, a minha parte é essa, foi rápido, mas ao mesmo tempo foi longo. Eu espero ter contextualizado, mostrado, né, para gente, vocês já sabiam disso, mas só relembrado de como a história, né, ela traz essa produção para gente do homem, essa questão do que a gente produz, né, do que a gente faz, a gente vivencia ela ao longo da história e a gente acaba que nesse corre-corre, às vezes a gente esquece um pouco, então a gente quis trazer para vocês. A gente tem como proposta, nesse momento, parar uns 10 minutinhos, acho que 10 minutos é o suficiente, né, Neiliane? Sim, 10 minutinhos dá para a gente tomar uma água, tomar um cafezinho. Dá uma respirada. Vocês, 10 minutos, se conseguirem, depende como vocês articularem, com a ferramenta que vocês quiserem discutirem essa questão da história, né, da educação, com foco na avaliação, nos conselhos de classe. Então, nós vamos para 10 minutos. Vocês vão poder interagirem, fazer interação, interagir entre vocês, e nós voltamos daqui a pouco, em 10 minutos, com a Neiliane, a supervisora Neiliane, falando da avaliação em si, né, dos pressupostos da avaliação que a gente vive hoje. Até daqui a pouco, muito obrigada.
Desculpa, meu áudio estava fora. O áudio estava fora. Vamos retomar, então. Boa tarde, então espero que vocês tenham conseguido fazer algum tipo de interação ao longo desses 10 minutos, terem feito um pouquinho conversado um pouco, né, a respeito do que a Lu trouxe sobre a história da educação e a implementação do conselho de classe, a institucionalização do conselho de classe, e a partir daí, então, o começo de melhores e maiores estudos a respeito da avaliação escolar, de como ela precisa ocorrer de forma que haja avanço nas aprendizagens, né? Mas eu gostaria de resgatar um pouquinho uma certa cronologia, porque em educação a gente leva bastante tempo, ou mais tempo, para implementar mudanças, né? E, obviamente, isso se deve ao fato de que educação está no âmbito da cultura da humanidade, né? E aspectos culturais, eles são enraizados na sociedade. E por conta disso, a gente leva mais tempo para conseguir promover mudanças. Se nós pensarmos em termos de anos corridos, entre 1971, que é quando é promulgada a 5692, em 1996, quando é promulgada a Lei 9394, nós temos aí uma diferença de 25 anos, né? Da educação sob a égide de uma lei de diretrizes e bases constituída em um momento de ditadura, né? Nesse meio tempo, entre esses 25 anos, nós temos lá em 1985 o início da abertura, né? E entre 85 e 96, nós temos aí 11 anos de discussão a respeito da nova LDB, que é promulgada em 96. Portanto, nós temos aí 24 anos da nova LDB, né? Praticamente o mesmo tempo que se levou entre uma LDB e outra. Então, nós temos pouco tempo de implementação da 9394 no país, embora já tenhamos avançado bastante, né, em termos de critérios para avaliar, conceito de avaliação escolar, enfim, o grande pilar do currículo oficial paulista, a grande mudança que se propõe aí em termos escolares é no âmbito da avaliação escolar, não é verdade? Então, é importante que a gente resgate algumas premissas que o próprio currículo paulista traz. Tony, por favor, pode passar o slide? Tá. Então, no que diz respeito ao currículo paulista, nós temos a premissa de que a educação ela deve ser integral, não em termos de tempo, né? Não estamos aqui falando de educação em tempo integral ou em período integral, nós estamos nos referindo à educação integral, a educação que é mais ampla, que é mais abrangente, né? Então, nesse sentido, a educação ela precisa ser encarada como um recurso pedagógico que permite, né, que os professores, que gestores escolares e demais profissionais da educação possam acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Então, avaliar, quando estamos avaliando, não estamos avaliando apenas se o aluno aprendeu, né? Nós estamos avaliando, o que o aluno aprendeu, mas estamos avaliando também como ensinamos, né? Quanto melhor ensinarmos, mais
aprende. E esse mais, não estamos aqui falando, como bem resgatou a Lu, em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. Tá? Pode passar. Tony, pode passar. Então, aqui a gente está falando em termos de desenvolvimento de dimensões da dimensão intelectual, da dimensão física, do desenvolvimento físico, socioemocional e cultural. E, portanto, estamos falando em educação integral. É nesse sentido. Né? A escola precisa promover e precisa avaliar o desenvolvimento dessas 4 dimensões, e aí nós derrubamos aquela premissa lá da primeira LDB, de que o importante era avaliar se o aluno sabia ler, escrever e fazer contas. A própria 5692, ela já traz uma grande mudança, né, em termos de princípios avaliativos, posto que a figura, né, o espaço, conselho de classe, já está implementado na rede escolar de educação no país. Né? Então, se temos um conselho de classe, um momento em que a qualidade do que está sendo oferecido e a quantidade, por que não, né? No princípio era assim, do que está sendo oferecido precisa ser avaliado, devemos conciliar, então, esses 2 princípios, o da quantidade e o da qualidade. E o próximo passo é quando a qualidade do que é ensinado e aprendido se sobrepõe à quantidade do que é ensinado e, portanto, aprendido. Né? Então, a avaliação, o processo avaliativo, ele deve produzir para nós informações que são valiosas, né? Tanto no que diz respeito à aprendizagem dos nossos alunos, as suas necessidades de recuperação dessa aprendizagem, né, ou de aprofundamento dessa aprendizagem, e nos leva também a uma reflexão da prática de sala de aula. Tony, vamos lá? Tá. Então, aí a gente tem mais um slide em que a educação de forma integral, ela aparece, né, em seus aspectos éticos, de senso estético, de sentidos, de sensibilidades, de emoções, né, porque, afinal de contas, vivemos um momento em que é importante também que a escola contribua para o desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, né? Então, a gente tem que ter o educador, o professor, o gestor escolar, ele tem que ter um olhar muito atento em relação aos avanços que esse aluno está alcançando, né, as barreiras para a sua aprendizagem que ele está superando, né, e, nesse sentido, é fundamental que sejam criados instrumentos que possam diagnosticar essas aprendizagens, né, que possam mostrar os níveis de proficiência de cada aluno em relação a essas aprendizagens, e também proporcionar aos professores condições de fazer com que todos aprendam. Então, avaliar hoje significa, ou deve significar, que eu sei dizer o que um aluno, dentro de uma mesma competência, de um mesmo grupo de habilidades, que tem um desempenho escolar X, domina, diferentemente daquele aluno que tem um rendimento escolar Y, isso em termos de habilidades. Então, o que o aluno X domina, tem habilidade para fazer, para ser, para saber fazer, que o aluno Y não tem, ou vice-versa.
né? Ou ainda, chegou o momento de aprofundar determinado conhecimento, determinada habilidade com o aluno X, mas não com o aluno Y. Avaliar hoje, então, contribui para que o professor tenha consciência desses níveis de proficiência dos alunos. Tony, por favor, vamos lá. Então, essa avaliação, ela deve promover um desenvolvimento intelectual do nosso aluno, né? Deve promover, vamos lá, um desenvolvimento físico e deve promover também o desenvolvimento socioemocional. Nesse sentido, então, avaliar deve permear o processo de ensino de uma maneira que seja garantido de fato que o aluno consegue se desenvolver nesses aspectos. Vamos lá, Tony, vamos seguindo. Olha aí o desenvolvimento físico, né, a capacidade de garantir que o conhecimento lhe proporcione, por exemplo, vida saudável, né, alimentação adequada, tenha noção do que pode lhe fazer mal, do que lhe pode proporcionar algum dano, né, vamos lá? E no âmbito do desenvolvimento emocional, algumas situações que o professor pode avaliar, né, em termos de, na verdade, necessita avaliar hoje, em termos daquilo que ele ensina para aquilo que o aluno aprendeu, estão vinculadas a, por exemplo, relações conflituosas que existem na escola e como o aluno consegue lidar com esses momentos de conflito. Quais são as resoluções que ele propõe? Ele faz uso da mediação do conflito, ou ele torna o conflito ainda mais grave, ainda mais sério, ele consegue usar as suas técnicas de comunicação que ele desenvolveu lá em sala de aula para mediar esses conflitos, para melhorar a sua performance, tanto numa situação conflituosa ou numa situação de aprendizagem. Esses alunos, eles conseguem melhorar o seu modo, o seu jeito de estudar, né? Ou em casa, ou na sala de aula, de maneira que o seu estudo se torne mais eficiente. Ele, a partir do que ele aprendeu com o professor de história, com o professor de ciências, com o professor de educação física, professor de biologia, enfim, das várias disciplinas que compõem a matriz curricular, ele consegue, a partir do que ele aprendeu, tomar melhores decisões na sua vida cotidiana. Então, é importante observar também e analisar e avaliar se esse desenvolvimento socioemocional está sendo promovido está sendo garantido, inclusive, a partir daquilo que ensinamos em sala de aula, né? Vamos lá, então, Tony, vamos seguindo. E a aprendizagem, ela também tem que se dar de forma que haja desenvolvimento cultural, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela traz uma diversidade humana fora do comum e nós precisamos, como educadores, observar se os nossos alunos conseguem desenvolver um capital cultural a partir daquilo que ele aprende na escola, que garanta amplidão do leque cultural, do seu capital cultural, né? Será que a escola, a sala de aula, as aulas, as interações que os professores promovem estão garantindo para os nossos alunos
o aumento desse capital cultural de forma que ele respeite as diferenças, que ele saiba apreciar, né, os aspectos culturais diferenciados que existem na escola, que existem no bairro, que existem na cidade, que existem no estado, né, ele consegue fazer, por exemplo, a análise de uma máscara africana e perceber ali a cultura de um povo, de uma nação, de uma etnia, que tem aspectos culturais diferentes da sua cultura, mas que precisa ser reconhecida como cultura, precisa ser respeitada como cultura, e lhe possibilita a percepção de quão diversificada é a cultura humana, né? De que se ele sai da cidade de Diadema e vai para a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, ele vai ter contato com uma cultura que em si é diferente, né? Não é melhor ou pior, não é bárbara e a nossa civilizada, é simplesmente uma cultura diferente, que deve ser reconhecida enquanto tal, que deve ser respeitada, aquele povo tem uma história, aquele povo tem material histórico e cultural que foi produzido ao longo do século e precisa ser respeitado como tal. Então, as nossas aulas, elas precisam promover esse tipo de desenvolvimento, e nós precisamos avaliar esse tipo de desenvolvimento através dos instrumentos mais variados possíveis, né, que permitam que a gente perceba o que as nossas aulas despertaram nos nossos alunos. Vamos lá, Tony. O processo avaliativo, então, ele precisa analisar, fazer uma análise ao avaliar, nós precisamos perceber se aquilo que ensinamos a partir de habilidades e competências, estamos avaliando a partir de habilidades e competências, porque essa é uma grande sacada, né? Se eu ensino por competências e habilidades, e eu utilizo as habilidades essenciais que o meu aluno precisa garantir para si, para poder atuar na sociedade contemporânea, que é tão complexa, né, que é tão multifacetada, que é tão incerta, que é tão volátil, como a gente discutiu em outra TPC alguns dias atrás, a respeito de pós-modernidade, nós precisamos, então, garantir que essas competências e essas habilidades sejam avaliadas, né, na forma dos seus procedimentos, nas atitudes dos meninos, nos valores, tudo isso precisa vir à tona, né, precisa ser mensurado a partir dos instrumentos de avaliação. E, obviamente, né, não pode deixar de acontecer, nós temos que mensurar também o conhecimento adquirido, né, ao longo de um processo, de um percurso formativo, de uma sequência didática que eu resolvi trabalhar dentro da sala de aula para lidar com um determinado conteúdo, né, que nada mais é do que conhecimento consolidado ao longo da história da humanidade. Tá certo? Vamos lá, Tony, querido. Nós precisamos perceber também que
tanto o processo de ensino, quanto da aprendizagem e da avaliação dessa aprendizagem, precisa contribuir para que as pessoas, para que os nossos alunos e alunas assumam uma postura cada vez mais autônoma, né, de mobilização das suas competências, para construir o seu ponto de vista frente ao mundo, frente à vida, frente aos acontecimentos que estão ao seu redor, né? É fundamental que os nossos alunos aprendam a escolher, né, informações e conhecimentos que contribuam para que ele tome decisões conscientes e tenha clareza de que as suas decisões têm consequências, as suas escolhas, elas impactam a sua vida individual, a vida daqueles que estão no seu entorno, a vida social, né? Então, nós precisamos ensinar para isso e avaliar para que essa autonomia seja cada vez mais mobilizada pelos nossos alunos. Por favor. Olha aí de novo uma situação de escolha, né? Eu posso tomar uma determinada decisão, assumir uma determinada postura, mas eu tenho que pensar nas consequências que essa postura vai me trazer e tenho que ser suficientemente responsável para assumi-la, né? Então, a avaliação, ela precisa ser um instrumento da aprendizagem que proporcione condições para que eu perceba esse tipo de consequência para mim, de posição para mim, enquanto alguém que está sendo avaliado, né, enquanto um aluno que está sendo avaliado. E também para o professor, para que ele perceba quais são as suas contribuições para a educação formal desse cidadão que se quer autônomo e consciente. Pode seguir. E aí nós temos, né, lá em 1999, uma grande contribuição do Jacques Delors, que lança seu livro Educação, um Tesouro a Descobrir, e dentro dele, salvo engano, capítulo 4, ele traz os 4 pilares da educação para o século XX, né, que abarca essa chamada educação integral, em que nós temos que aprender a conhecer, aprender a conviver, lidar com o conhecimento, lidar com as diferenças, lidar com o mundo de jeito humano, né, aprender a ser e aprender a fazer as coisas, né? Aprender a fazer no sentido de fazer de forma correta, né, de forma ética, de forma adequada socialmente. Vamos lá, Tony. A avaliação, então, subsidia, né, como já foi falado, as condições de trabalho do professor em termos de ensino, ok? Podemos seguir. Ela promove, ela acontece aí nos mais variados âmbitos da matriz curricular para a educação básica, dentro da escola estadual, podemos ir. Deve acontecer de forma sempre diagnóstica, quer seja uma diagnóstica inicial, uma sondagem, uma diagnóstica de verificação de aprendizagem ao longo do processo, ou uma avaliação que vai acontecer no final de uma determinada etapa, para garantir que na próxima etapa o aluno possa continuar aprendendo. Então, na verdade, é uma engrenagem
que tem que estar bem lubrificada e tem que estar atuando de forma bastante, essa engrenagem ela tem que girar de forma bastante adequada, a partir do planejamento das ações de melhoria, né? Podemos seguir. Então, avaliar permite que o professor retome o seu plano de ensino, aquele documento que a gente entrega para o professor de coordenador, todo início do ano, no máximo até o mês de maio. A gente, a partir das práticas avaliativas, dos instrumentos de avaliação que utilizamos, podemos garantir para cada estudante, quando retomamos o nosso plano de ensino, que eles aprendam, desenvolvam as competências gerais para concluir de maneira adequada, com uma proficiência considerada excelente, a educação básica, né? Então, nesse sentido, avaliar não pode ser simplesmente um processo individual, ele parte do individual. O professor retoma o seu plano, retoma as suas práticas, podemos seguir, Tony, retoma as suas práticas de sala de aula, porque ele precisa garantir que essa avaliação ela aconteça de forma processual, sendo sempre retomada, né, a partir daquilo que não deu certo, porque a aprendizagem também se dá dessa forma, né? Então, se a minha aprendizagem enquanto aluno se dá ao longo de um processo, a avaliação que é feita dessa minha aprendizagem também tem que se dar ao longo desse processo. Vamos lá. Nesse sentido, então, como já foi dito, a avaliação nos ampara, né, numa revisão da nossa prática docente, ok? Vamos seguir. Pode seguir. Né? E ela pode garantir, com certeza, na verdade, ela garante, né, que possamos pensar numa multiplicidade de instrumentos e de estratégias de avaliação que nos forneça indicadores, né, para nós, professores, indicadores de como os nossos alunos estão aprendendo, e a partir daí podemos fazer gestão de sala de aula. Os instrumentos e as estratégias de avaliação utilizados por nós também vão fornecer instrumentos importantes para a equipe gestora fazer a gestão do processo pedagógico na escola, e em ampla escala, ela impacta também na propositura de políticas públicas que promovam a aprendizagem de qualidade de uma forma mais ampla, né? Não é por acaso que avaliar tem sido, né, o processo de avaliar tem sido um instrumento cada vez mais valorado e valorizado dentro do processo das atividades pedagógicas que a escola desenvolve. Então, a multiplicidade de estratégias e de instrumentos da avaliação, ela vai nos fornecer os indicadores necessários para que a gente possa discutir, reanalisar, rever a nossa prática individual, mas também fornece condições para que o Estado proponha políticas públicas que, de fato, garantam o avanço da educação para todos, como um direito de todos. Ok, Tony. Então, é isso, nesse sentido, é nesse contexto, né, que o conselho de classe, ele é retomado
na 9394 como um momento e como um instrumento, talvez o principal instrumento, né, de garantia de processo de aprendizagem com qualidade, né, Lu? Eu consigo visualizar o conselho de classe como um momento de culminância do processo de avaliação, porque é no conselho de classe que eu, professora, levo para uma mesa de discussão com os meus pares os meus processos avaliativos individuais. Você concorda comigo? Nelly, outro slide tá bem bacana, e eu só vou remeter uma questão que avaliação, né, as várias faces de qualquer tipo de atividade avaliativa, seja ela visual, seja ela em múltipla escolha, seja aberta, ela traz indicadores, né, falando do outro slide, que vão repensar essa prática. E Exatamente. e é no conselho que a gente entende que é para discutir essas práticas, né? Uhum. Às vezes a gente pensa, mas no conselho a gente só fica falando da nota. É por causa do processo histórico que nós vivemos, não é? Exato. É o processo histórico. Poxa, só em 1971 se fala de um conselho de classe amparado por lei, e ele não funciona ainda do jeito que deveria ocorrer. Em 96 isso é retomado, e até agora a gente discute avaliação. Então, é a gente, nas nossas equipes, repensar o conselho, né, como uma prática, uma ferramenta pedagógica dos indicadores do processo ensino-aprendizagem. Eu acho que Exatamente. só olhar por aí. Pois não, né? Como se a gente não, né? O conselho de classe é o momento de sistematização desses processos individuais de avaliação, né? Cada um de nós, eu, em história, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, o professor de geografia, cada um de nós traz para a mesa as nossas estratégias e os nossos instrumentos de avaliação para retomar tudo isso e pensar em processo avaliativo que seja coletivo. Tony, vamos lá para os próximos slides, por favor? Então, aí, Lu, caiu aqui meu fone, a gente tem uma pergunta que é muito interessante, né? É uma pergunta que nós temos que discutir bastante sobre ela, conversar bastante sobre ela lá no âmbito da escola. Conselho de classe, ele é um ritual burocrático que a gente cumpre para dizer que tudo aquilo que foi previsto lá no calendário escolar está sendo feito, ou ele é um espaço de avaliação coletiva, dentro daquilo que a gente já adiantou um pouquinho aqui na nossa última fala. Vamos lá, Tony? Então, a gente vê o conselho de classe, precisamos ver, né, o conselho de classe como um espaço voltado para a articulação entre os sujeitos que estão envolvidos. Bem, vamos pensar aqui um pouquinho, Lu. Se a gente tem que pensar nos sujeitos envolvidos, nós temos que pensar, então, em quem avalia, em quem é avaliado, em quem contribui de alguma forma para o avanço da aprendizagem do aluno, né? E em quem, de alguma forma, subsidia as nossas condições de trabalho. Concorda? Então, nesse sentido, a gente não pode ter um conselho de classe, a gente não pode pensar num conselho de classe que discuta de verdade, né, que articule que garanta, que articule essas práticas que vão levar a uma educação que seja integral,
Se nós não tivermos a presença do principal interessado, que é o aluno, dos pais ou responsáveis, que são aqueles que propiciam fora da escola, né? Propiciam a ida para a escola, o acesso à escola e a permanência, mas também propiciam as condições para estudo fora dos muros da escola, não é? São aqueles que vão motivar os alunos enquanto os professores não estiverem presentes, enquanto eles não estiverem em sala de aula, e nós não podemos descartar a presença do gestor escolar, porque são essas pessoas que vão proporcionar condições para que os professores melhorem as suas práticas, né? Inclusive garantindo espaço de formação, né? E aí, nesse sentido, a gente tem um espaço de formação muito importante na escola, que está intimamente ligado à melhoria da qualidade do conselho de escola, porque está intimamente ligado à melhoria dos instrumentos de avaliação. Vamos lá, Tony? Pode passar esse slide. Tá. Então, que momento que é esse, Lu? Que espaço que é esse que garante as melhores, a melhoria na condição de avaliar que o professor precisa alcançar para garantir que ele ensine melhor e o aluno aprenda mais? As ATPCs, os espaços por excelência da formação docente, né? E hoje a Secretaria de Educação, a SEDUC, propõe para os professores as ATPCs por área. E qual é o grande ganho das ATPCs por área? É a possibilidade de que os professores reunidos numa mesma área de conhecimento possam refletir sobre a adequação ou a qualidade dos seus instrumentos de avaliação, né? E se esses instrumentos de avaliação estão garantindo, estão contribuindo para que a aprendizagem aconteça de verdade e que a avaliação seja feita de forma adequada. Porque, de repente, eu estou ensinando muito bem, o meu aluno está aprendendo muito bem, mas o meu instrumento de avaliação pode não ser adequado para que eu verifique essa aprendizagem. E aí todo mundo se frustra, né? Se tiver problema no meu instrumento de avaliação, o resultado que chega para mim do desempenho do aluno não é condizente com o que de fato ele aprendeu e, portanto, não é condizente com o que de fato eu ensinei. Percebe a importância do instrumento de avaliação e a importância de eu ter condição de discutir com os meus colegas de área a adequação desse instrumento? Inclusive, é uma grande sacada. Algumas escolas, Neiliane, a gente tem percebido, porque a Neiliane já citou isso, eu falo isso sempre, respeitado a particularidade de cada escola, né? Algumas escolas conseguem já antecipar essas questões antes do conselho, porque muitas escolas de Diadema já estão fazendo o conselho participativo. Exatamente. No conselho participativo, há algumas questões da avaliação, né, dos indicadores que nós temos de repensar a avaliação e o processo ensino-aprendizagem, ele antecede. Então, o melhor espaço são as ATPCs para discutir essa questão. A pergunta que se lançou antes é um ritual burocrático, né? Dá para fazer um belo de um ATPC, fica aí a dica para quem quiser, né? Uma bela dica para fazer um ATPC na escola sobre essa questão do conselho. Exatamente. Vamos lá, Tony, para o próximo slide. E o que dá base para tudo isso, né, Lu? São as nossas impressões a respeito do processo de ensinar e aprender, são as nossas intuições? Não,
nós temos fundamentos epistemológicos da educação, tanto nacional quanto estadual, né, que garantem essa organização das ações, tanto individuais quanto coletivas, que vão lá garantir a aprendizagem de qualidade do nosso aluno, né? Então, nós temos premissas, nós temos esses fundamentos epistemológicos, esses fundamentos de conhecimentos pedagógicos e didáticos e tudo mais, que sustentam a nossa prática avaliativa de maneira que a gente consiga revisitar e replanejar os nossos conteúdos, as nossas metodologias e principalmente, os nossos critérios para avaliar. Né? Então, é muito importante esse momento coletivo. Né? Esses momentos coletivos, eles são fundamentais. O professor, ele sai, ele se encaminha para o conselho de classe fortalecido. Né? Vamos lá, Tony. Já falamos sobre os alunos, né, sobre a presença dos alunos, eles não podem deixar de participar do processo de avaliação. Ô, Neili, retomando na história, vale lembrar, na rede nós temos muitos jovens, tem pessoas experientes como nós, tem pessoas mais velhas que nós, os mais velhos e nós podemos contar que as ATPCs foi uma luta muito grande nos anos 90. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Luta com greve, porque era reivindicado o horário de formação remunerado, né? Os planejamentos. Então, teve muita luta para esse horário de formação. E aí a história vai... São conquistas, né, Lu? São conquistas que nós precisamos valorizar e assim, usufruir delas até que encontremos uma forma melhor de lidar com essa questão da formação em serviço para o profissional da educação. É isso mesmo. Tony? Isso aí a gente já discutiu, né? A avaliação pedagógica, ela é o cerne do conselho de classe, no sentido de que ela garante a melhoria do processo de ensino. Esse é o maior foco, né, da avaliação em conselho de classe. Então, veja, né, o foco do conselho de classe não é o que o aluno aprendeu ou o que o aluno não aprendeu. Seria o que ensinamos e o que deixamos de ensinar. Na verdade, assim, claro que a aprendizagem, ela só acontece, o ensino ele só acontece quando há aprendizagem, mas, enfim, na verdade, o conselho não é apenas para a gente verbalizar aquilo que já sabemos, que já foi mensurado. Não, é a partir do que já foi mensurado, discutirmos, bom, e daqui para frente o que faremos e como faremos, né? Tony, por favor. Tá. Temos aí o referencial bibliográfico. Não exploramos todos os autores aqui na nossa apresentação, mas é um referencial bibliográfico bastante longo, muita coisa aparece nos nossos concursos, vocês podem usar para a autoformação e para a formação em serviço nas ATPCs, é um material bastante importante, e aí a gente tem, né, Lu, um desafio para lançar, tanto para as equipes gestoras quanto para os professores em ATPC. Nós temos 2 cenários que ousamos propor que vocês desenvolvam discussões a partir deles, porque os 2 tratam de situações importantes. Uma é o conselho de classe propriamente dito, né? E uma situação de necessidade de fazer a autoavaliação institucional na escola, com vistas a perceber quais são as fragilidades que dificultam justamente esse processo avaliativo para que ensinemos melhor e, portanto, os alunos aprendam mais.
né? O primeiro cenário, eu não sei se o Tony consegue colocar na tela, mas eu vou dando continuidade aqui. O primeiro cenário, os dois cenários são fictícios, tá, gente? Não foram situações vivenciadas por nós, são cenários que, inclusive, já foram discutidos em outros momentos, mas, enfim, a gente resolveu dar uma retomada porque eles são muito interessantes. Então, nós temos lá uma situação em que o diretor da escola Ribeirão das Alegrias observa nos registros do Conselho de Classe Série, ele está chegando na escola, ele vai ler esses registros e ele percebe que pouquíssimos estudantes participam das reuniões, né? E que, além do número de estudantes ser muito pequeno, esses estudantes, eles são representantes de turmas, né? Então, nem sempre se manifestam no conselho e a frequência deles é cada vez menor, né? Aí o diretor, ele tenta entender o que está acontecendo e ele faz uma pesquisa de opinião, onde ele procura identificar o porquê da pouca participação dos alunos no conselho de classe série. Pode passar para o próximo slide, Tony. O porquê das baixas notas no desempenho, o desempenho dos alunos é bastante comprometido, por que ao longo do ano aumenta a ausência dos estudantes no conselho, né, nas reuniões de conselho, e aí ele resolve, então, montar um formulário e fazer uma pesquisa de opinião, né, para entender direitinho o que está acontecendo. Aí a tabulação dos resultados aparece na estrutura do caso, e a comanda para discussão na escola é discutir um pouco de quais são as iniciativas, ações e projetos que a equipe docente pode propor e adotar, inclusive, né, equipe docente e equipe escolar, docente e gestores, né, pode propor e pode adotar para tornar o conselho de classe série efetivamente participativo na unidade escolar, né? Essa é a comanda. O nosso segundo caso é uma situação em que o diretor, ele tem uma experiência numa determinada unidade escolar, ele mudou de unidade escolar e está lá na Escola Estadual Estrada da Purificação há 6 meses. Né? A escola atende anos finais do ensino fundamental e ensino médio, nos períodos diurno e noturno, né? Tem constantes problemas de evasão, inclusive a evasão ela cresce ao longo do ano nos 2 turnos, tanto no diurno quanto no noturno. Tem uma grande movimentação do alunado, né, a partir de transferência de outras escolas, e ele apresenta para a equipe gestora da Escola Estrada da Purificação um trabalho que ele desenvolveu numa escola vizinha, né? E aí ele vai contando, né, como foi que o projeto foi desenvolvido, quais as consequências do projeto, que ajudou a escola a melhorar a sua aprendizagem, melhorou a sensação, né, o sentido de pertencimento dos estudantes à escola, né, e traz também a sugestão de que a equipe gestora da escola onde ele está nesse momento, Estrada da Purificação, adote, né, implemente, o auxilie a implementar o mesmo projeto na escola, né? Aí ele recebe resistência por parte do vice-diretor, né?
e dos professores coordenadores, que alegam que as realidades são totalmente diferentes e que não é possível, então, que aquele projeto vá dar certo na escola, que aquilo é perda de tempo, né? Que o mais importante seria focar nos bons alunos, né? E quanto aos alunos que resolvessem abandonar a escola, quanto a eles, eles não tinham muita coisa para fazer, né? Mas que eles tinham que focar em manter na escola aqueles alunos que eram considerados por eles bons alunos, tá? Então, aí, o diretor, ele vai fazer uma série de perguntas que tira da zona de conforto os professores, aliás, desculpe, os vice-diretores e os professores coordenadores, né? São perguntas bastante pertinentes, como, por exemplo, qual é o contexto social e econômico da região que a escola está inserida, onde estão as lideranças locais, quais parcerias a escola fez com os aparelhos do estado do entorno, né? Cadê o pessoal da saúde, qual é o vínculo com o conselho tutelar, com as lideranças religiosas e comunitárias da escola, e a equipe escolar não sabe responder. Então, ele percebe que o que falta ali é, de fato, uma autoavaliação institucional, né, para poder levantar, para poder traçar o perfil dessa escola, para poder propor soluções. Então, a comanda é quais atitudes, ações e projetos o diretor da escola pode propor, adotar e realizar, com vistas a estabelecer princípios e diretrizes da gestão democrática, né, focando na melhoria da aprendizagem dos alunos e, consequentemente, dos resultados educacionais. Está aí lançado o desafio para vocês. Da minha parte, é essa a contribuição. Aproveito, então, a oportunidade para me despedir, agradecer muito toda a equipe da diretoria de ensino, em especial os meninos do NIT, né, que tem garantido as nossas transmissões, e a equipe de PCNPs, que fizeram um trabalho maravilhoso de garimpagem dessas imagens, que tanto enriqueceram, né, o nosso trabalho de hoje. Obrigada, Lu, estou à disposição para esclarecimentos de dúvidas, o e-mail está aparecendo aí embaixo, só enviar que a gente envia as respostas depois, ok? Muito obrigada. Eu termino rapidamente, nós passamos um pouquinho, Neiliane e eu juntas nos empolgamos. Eu vou pedir para, ao final da semana, subir isso para a plataforma, os slides, todo o PPT e o cenário. E está lançado. A escola que achar pertinente pode trabalhar esses quadros nas ATPCs, fica aí a dica para a equipe gestora. Obrigada, em nome da diretoria de ensino, como disse a Neiliane, de toda a equipe. Neili, foi um prazer dividir hoje com você a TPC. Espero que tenhamos contribuído, relembrando a história, falando da avaliação. Todos vocês já sabem isso, mas só relembrando, porque é importante para o processo pedagógico da escola. Tenham um excelente dia.